tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Realizar History. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre geopolítica do Mercosul. Qual a importância dessa organização para a economia global? Qual a importância dela para a América do Sul? Mas antes, eu peço para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário sobre esse vídeo aí, bem legal. Para a gente começar a entender o que é a Mercosul, a gente primeiro precisa entender o que significa. Mercosul significa Mercado Comum do Sul. Óbvio, eu sei que pode parecer idiota, mas é muito importante a gente entender essa sigla, porque o Mercosul é uma organização econômica e comercial que integra Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. E esses países eles são fundamentais para formar esse bloco econômico. Por que eu estou falando isso? Porque se não tivesse essa integração comercial e econômica entre esses países, as questões burocráticas em relação a comércio, em relação à negociação, ficariam muito mais difíceis. Talvez a gente não teria uma economia tão intensificada na América do Sul se não tivesse esse bloco. E quando que ele surgiu? Ele vai surgir a partir de 26 de março de 1991, que é quando o nosso presidente aqui no Brasil, Fernando Collor de Mello, ele vai lá e começa a conversar com o presidente da Argentina sobre uma questão comercial, sobre criar um bloco econômico no qual fortalecesse todos os países da América do Sul, de maneira geral, Brasil e Argentina. E aí, o que esse presidente da Argentina ele vira e fala? Olha, a gente pode criar sim um bloco, mas vamos dar um tempo, vamos estabilizar primeiro, ver o que dá para ser feito. Então, assim, era um projeto que até esse exato momento de 1991, esse período, ficou travado ali, entendeu? Já estava em desenvolvimento, porém, só a partir do dia 26 de março que ele teve a sua origem. E aí a gente precisa entender primeiro o que cada país tem de tão importante dentro do Mercosul. O que cada país contribui, como funcionam as economias, como a gente pode entender melhor essa união que além de econômica também é comercial. E o Mercosul, ele tem grandes parceiros, grandes parceiros que eu falo em relação a países da Europa, países da Ásia, países da América Central. E aí a gente tem a Argentina, que tem uma economia que, apesar do momento instável, é importantíssimo para o Mercosul, porque envolve questões de agricultura, mineração, industrial, ou seja, é um país importantíssimo para o desenvolvimento do Mercosul. Além disso, também a gente tem o Uruguai, que é fundamental em questões agrícolas, em questões industriais, em questões portuárias. É um país que, apesar de você não ter uma saída para o mar, você não ter portos, é um país que, de certa forma, é importantíssimo para a economia do Mercosul, porque você tem as questões pessoais que envolvem a economia diretamente do país com o órgão, com o tratado, o acordo econômico, e tem as questões também de economia interna. E aí a gente também tem o Brasil, que eu vou falar aqui com vocês, que é um dos países mais importantes do Mercosul. Não que os outros não sejam, porém a nossa economia, de certa forma, ela proporciona uma certa instabilidade em relação ao acordo econômico. Por quê? O Brasil é um país-chave em relações diplomáticas, o Brasil é um país-chave em relações comerciais e em questões econômicas também, com a nossa agricultura, com a nossa manufatura, com o nosso desenvolvimento industrial, a gente é importantíssimo para esse bloco. E aí, por último, a gente tem o Paraguai, que também é importantíssimo, fundamentalíssimo nesse processo. Porque o Paraguai também envolve questões econômicas. Porém, ele não tem certa relevância em determinados pontos do Mercosul, porque não é um país tão ativo historicamente.
A gente pode observar que ao longo da história do Paraguai, ele não se envolveu tanto em questões de acordos econômicos no mundo. E aí o Mercosul, qual foi o fundamento principal de se criar o Mercosul, além das questões de facilidade em relação comercial? Foi que antes do Mercosul, os países sul-americanos eles tinham grande dificuldade de negociar. Você não tinha questões, por exemplo, sobre como a gente pode interpretar, sobre documentação, qualificações profissionais. Por exemplo, você fazia um curso aqui no Brasil, se você fosse para a Argentina, talvez aquele diploma que você tem aqui, talvez não valeria lá. E aí, o Mercosul ele meio que acabou com essas burocracias internacionais. Ou seja, ele abriu meio que vários territórios intercontinentais, países grandes, no qual você tinha uma maior integração, uma maior logística e integração social e cultural dos países membros. E aí, o que acontece? Ele foi, de certa forma, meio que uma chave para nós, de certa forma, latino-americanos, encontrarmos o principal sentido do que é ser sul-americano, o que é ser um americano, de certa forma, falando do nosso continente no geral, e as nossas relações culturais, comerciais e sociais também. E aí, depois dessa criação do Mercosul, as burocracias elas chegaram ao fim, ou seja, você tinha, por exemplo, uma empresa aqui no Brasil, mas se você fosse com essa empresa abrir filial em outro país, por exemplo, membro, Argentina ou Uruguai, você tinha uma maior facilidade em relação às questões documentais. Por quê? Você não tinha mais uma burocracia igual era antes de 1991. Como eu expliquei no vídeo agora, você tinha as questões pessoais e econômicas entre cada país ali. E aí o Mercosul também derrubou fronteiras, porque mostrou para o mundo, de certa forma, principalmente para os países que têm divergências diplomáticas, que é possível sim criar um acordo econômico baseado nos interesses de cada um. Só que a gente tem uma grande questão agora, no vídeo, que eu vou falar com vocês, sobre as eleições na Argentina. Como que o Javier Milei, que é um dos fortíssimos candidatos a ganhar essa eleição, ele pode influenciar negativamente no Mercosul. A gente primeiro precisa entender o que está acontecendo na Argentina. A Argentina ela vem passando por uma crise econômica sem precedentes. Talvez seja a maior crise econômica da história do país nos últimos 20 anos. Ou seja, um país que, de certa forma, demonstra uma certa instabilidade econômica. E o Javier Milei, ele promete, de certa forma, cortar gastos e investir somente em ministérios necessários. Tem um vídeo dele na internet onde você vê que tem vários ministérios colados no quadro e ele vai tirando um por um. Não, esse daqui não, esse daqui é desnecessário. Não, tem que ficar esse. Ou seja, ele define as prioridades que vai ser um dos principais comarcas do governo dele. Ou seja, ele vai definir prioridades econômicas, ele vai cortar gastos e vai fechar a Argentina para tentar recuperar a economia desse país que está passando por uma crise pesada. E aí, ele, em uma das suas coletivas de imprensa, ele falou que se ganhasse, a Argentina ia sair do Mercosul. E aí os outros países ficaram assim, poxa, tá alguma coisa acontecendo, se a Argentina sair, lascou. Porque a Argentina é um país importantíssimo para o Mercosul. Ainda mais agora que as questões em relação comercial Argentina e China cresceram muito. E a gente pode achar que não, mas isso influencia positivamente para o Mercosul. Por quê? Quando você tem uma relação comercial com um país do outro lado do mundo, isso diretamente vai influenciar no bloco, porque você vai ter um maior investimento naquele país e, consequentemente, aquele país vai trazer mais acordos benéficos para o bloco no geral. E aí ele falou, não, eu vou sair do Mercosul porque o Mercosul só tem países com pensamento de direita, o pensamento de contrário à esquerda, no qual, à direita, no qual Javier defende.
E aí o Brasil, ele vê isso, nosso ministro da Economia, ele vê isso com grande preocupação, porque se a Argentina sair, talvez a estabilidade que a América do Sul vem passando atualmente, apesar de alguns países membros estarem em crise econômica, ela literalmente cai muito, porque você não tem mais seguridade entre as relações burocráticas, ou seja, vai voltar a ser uma coisa desnecessária, cansativa, igual era antes de 1991. E aí o Brasil tem acompanhado com grande preocupação essa eleição na Argentina por esse simples fato de ser uma coisa fundamental tanto para a economia da América do Sul, tanto para a economia de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E aí a gente precisa observar, de certa forma, que a geopolítica do Mercosul ela é fundamental para a gente entender como que funcionam as relações comerciais entre os países sul-americanos. Por quê? A gente às vezes pensa que por um ser vizinho do outro tem essa liberdade, essa coisa de não, pode entrar aqui, tá tranquilo, não pode negociar, não sei o quê, não, eu te dou isso e me dá aquilo. Não é assim. Até mesmo para a gente ter relações diplomáticas entre países vizinhos que fazem fronteira, a gente também precisa das democracias. E aí tem uma cláusula no Mercosul que fala: países que não têm democracia, países que não defendem a democracia, que passam por instabilidade democrática, esses países eles não podem participar do Mercosul. Por quê? O Mercosul é uma instituição comercial, financeira, econômica, diplomática, democrática. E aí a gente precisa da democracia, até mesmo dentro dos blocos econômicos, porque ela é fundamental para a gente poder negociar com outro país. E aí, o que eu posso resumir para vocês nesse vídeo? A gente precisa acompanhar as relações, as eleições na Argentina, com grande preocupação, de certa forma. Porém, a gente também precisa entender a importância do Mercosul. Porque às vezes a gente acha que o Mercosul não influencia no nosso dia a dia, mas influencia sim. As placas de carro no Brasil são quase todas Mercosul. Algumas ainda estão passando por alteração, mas você vê que 85% das placas no Brasil são Mercosul. Por quê? Se você quiser dar um pulinho ali no Paraguai, ali no Uruguai, ou até mesmo na Argentina de carro, que cada um vai segundo seu meio de transporte, mas se você for de carro, se você chegar lá com uma placa Mercosul Brasil, você consegue entrar no país. Agora, imagine a Argentina fora do Mercosul. Como é que ia ficar essa questão? Será que a gente teria uma liberdade econômica, uma liberdade diplomática, entre aspas, quando eu falo liberdade, no sentido geral? Será que a gente vai ter isso com o Javier? Será que ele está só impondo um certo tipo de temor em relação à eleição dele? E aí, o que vocês acham? Pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu!